Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Mais 30 minutos para nós desfrutarmos do amor de Deus. Mais meia hora para nós passarmos na presença de Deus e com a presença do Senhor. E a palavra de Deus diz o que quando dois ou mais se reunirem no nome dEle, Ele se faz presente. Então você pode ter certeza que eu e você somos dois. E o William que está filmando aqui, então nós somos dois e mais você, três. Então, Deus é presente, Deus é real nas nossas vidas. Amém? Deus deseja manifestar a bondade dEle, a graça dEle. Deus deseja fazer coisas boas para a sua vida. E aí você pode estar assim, pastor, mas é a coisa que eu mais quero. Por que Deus não me abençoa? Esses dias eu estava aqui na igreja orando. O meu costume é vir para a igreja, orar em línguas, adorar a Deus, meditar na palavra, ler a Bíblia. Isso é o que eu faço todos os dias da minha vida. Na parte da manhã, na parte da tarde, às vezes à noite. Isso é o que eu faço sempre. A minha vida é essa. Adorar o Senhor, reconhecê-lo na minha vida, reconhecer o que Ele fez por mim, reconhecer a vida dEle na minha vida, a graça dEle, o favor dEle na minha vida. Meu modo de viver é orar em línguas. Eu oro muito pouco na minha língua, no português. E eu oro muito mais em outras línguas. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. O que acontece quando nós oramos nessa outra língua. E um dia desse que eu estava aqui orando, adorando a Deus, o Espírito Santo pegou e me falou uma coisa assim. Falou assim, o que você quer dizer, Marcelo, quando você diz assim, Deus me abençoa? E eu parei ali, fiquei um pouquinho assim. Falou assim, o que você quer dizer quando você diz, Deus me abençoa, Jesus me abençoa, Pai, abençoa a minha vida? Ele falou assim, você está me pedindo para eu abençoar a sua vida segundo o teu querer ou segundo o meu querer? Deus me abençoa significa Deus abençoa os meus planos ou Deus me abençoa segundo os teus planos? Deus me abençoa significa Deus cumpre em mim o teu projeto ou Deus cumpre em mim os meus projetos? O que você espera que Deus faça na sua vida quando você fala Deus me abençoa? Deus faça algo por mim. Deus muda a minha vida. Um dia lá atrás, chegou um casal para pedir na oração. E eu falei assim, pastor, eu queria que você orasse por nós. Eu falei assim, algum pedido específico? Ele falou assim, queria que Deus abençoasse o nosso casamento. Na hora que eu impus as mãos sobre eles, que eu fui começar a orar, o Espírito Santo falou assim para mim, casamento não existe. O que existe é uma mulher e um homem. Então, existe um projeto para a vida do marido, existe um projeto para a vida da esposa. O casamento é uma palavra abstrata. O casamento, você não toca num casamento. Eu sou casado com a Thelma. Você não toca no casamento do Marcelo e da Thelma, mas você pode tocar no Marcelo, você pode tocar na Thelma. Você vê o Marcelo, você vê a Thelma. Você conhece o Marcelo, você conhece a Thelma. Mas e o casamento? O que é o casamento? Então, você e eu, nós precisamos aprender isso. Deus, abençoa o meu casamento. Não, eu vou te mostrar, Marcelo, o que eu desejo para a tua vida, o que eu projetei e planejei para a tua vida como marido e o que eu planejei e projetei para a sua vida, Thelma, como esposa. Você entende isso? Deus abençoa a minha vida. Então, Marcelo, eu vou abençoar a sua vida de acordo com o que eu planejei e projetei para a tua vida como homem, como ser humano, como pessoa, como marido, como pai, como isso, como pastor, como barará. Você entende? Quando você diz, Deus me abençoa, o que você está querendo dizer? Deus, por que você não me deu uma esposa que eu tanto peço? Por que você não... E não é nem Deus me deu uma esposa, Deus me dê aquela mulher, Deus me dê aquele homem. Será que é essa mulher que Deus tem para a tua vida? Será que você está preparado para essa mulher? Será que é esse homem que Deus tem para a tua vida e você está preparado para esse homem? Deus, por que você não me prospera? Você está preparado para uma prosperidade? Você está preparado para uma riqueza? Quantas pessoas se enriqueceram pelos seus esforços, pela sua própria capacidade e depois perderam tudo, perdeu o casamento, perdeu o relacionamento, perdeu o dinheiro, perdeu tudo.
Por quê? Porque não estavam preparados para aquela nova condição de vida. A Bíblia tem um versículo em Provérbios que diz que que a bênção de Deus nos enriquece e não acrescenta dores, não traz consigo dores. Então não é assim: Deus abençoa a minha empresa. Deus abençoa essa empresa segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Salomão, que foi um homem extremamente sábio, que foi o escritor de Provérbios, ele tem uma frase, tem uma palavra dele que está assim: Deus, não me deixes faltar nada para que eu não venha blasfemar contra ti, mas também não me dê demais da conta, Deus, que eu possa me esquecer de ti. Deus, então, significa o que, Deus? Eu quero ser abençoado não segundo o meu padrão, eu quero ser abençoado segundo o seu padrão. Deus me deu uma autoridade, Deus me deu uma condição, e Deus sabe do que eu suporto, o que eu não suporto. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele me deu dons, me capacitou, de acordo com o que aprouve a Ele, segundo a vontade dEle, não segundo a minha vontade. Uma pessoa um dia perguntou para mim: pastor, você deseja crescer? Você deseja que a igreja cresça? Você deseja... E eu falei: irmão, sabe o que eu desejo? Eu desejo estar no centro da vontade de Deus. Hoje aqui no Sal da Terra nós nos reunimos em 400 pessoas. Se a igreja vai crescer para 500, para 1.000, para 2.000, isso é um projeto de Deus. Se crescer, vai crescer porque é um projeto de Deus. Agora, eu não quero crescer e me perder lá na frente. Eu não quero ter 1.000 pessoas, 5.000 pessoas e depois lá na frente achar que eu sou alguma coisa e eu me perder nisso. Se Deus tem 400, então eu quero ser fiel às 400. Se Deus um dia colocar mais pessoas, então vai ser Ele que vai colocar. Então, se Ele for colocar, Ele vai me capacitar para ter esse número maior de pessoas que estão caminhando, estão tendo comunhão conosco aqui no Sal da Terra. Mas Ele nunca vai dar além do que eu posso suportar. Meu irmão, quando você diz Deus me abençoa, o que você está querendo que Ele faça na sua vida? Você está querendo que Ele abençoe os teus planos, os seus projetos, ou que Ele te abençoe com os planos e os projetos dEle? Você tem alvos na vida? Eu tenho um. Eu quero conhecer Jesus cada dia mais. Ah, pastor, você é muito espiritual. Não, meu irmão. Esse alvo, ele corresponde a todos os outros. Ele abrange, não é nem corresponde, ele abrange todos os outros. Porque Jesus um dia disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele colocou um alvo para mim e para você, e foi um alvo espiritual. E esse alvo espiritual, ele remete a coisas naturais, coisas terrenas. Quando nós conhecemos o reino de Deus, o governo de Deus, e nós conhecemos, ou seja, a maneira de Deus cuidar e governar e administrar e dirigir as nossas vidas segundo a palavra, segundo o coração dele, e quando nós conhecemos a justiça de Deus, que Jesus se fez justiça por nós, que Jesus se tornou a nossa justiça, que Ele morreu para perdoar os nossos pecados e Ele ressuscitou para nos justificar, ou seja, nos declarar justos diante de Deus, nos declarar inocentes diante de Deus, quando nós reconhecemos, é claro. Quando nós então entendemos isso, o que acontece? As outras coisas são acrescentadas. Opa, então eu posso fazer na vida do Marcelo, porque o Marcelo não vai se perder. O Marcelo está amadurecido, o Marcelo ele cresceu nessa área, então eu posso confiar coisas grandes. Eu posso colocar um peso maior sobre a vida dele, porque ele vai suportar, ele vai aguentar, porque ele está alicerçado em mim, ele tem conhecido a minha justiça, e ele tem conhecido a maneira que eu governo, que eu administro a vida dele e todas as outras coisas. Meu irmão, quando você diz, Deus me abençoa, o que você está querendo? Qual que é a mensagem que você está passando para Deus? Deus, essa é a minha vida, esse é o meu sonho, esse é o meu projeto. Deus, faz alguma coisa. Eu sou um defensor de Deus, eu sou um defensor do meu pai. O meu pai natural, o Tito, ele é uma pessoa extremamente correta, coerente, justa, honesta. Então, se eu usei esse exemplo aqui na igreja, se eu estou aqui dentro da igreja e tem 2 ou 3 irmãos falando: porque o irmão Tito me roubou, o irmão Tito mentiu. Eu vou voltar, vou falar assim: espera aí,
esse irmão Tito que vocês estão falando é o meu pai? É porque ele... Não, meu pai não rouba, meu pai não mente, meu pai é extremamente correto e honesto. Ah, mas não, tem algum engano, tem alguma... ou não, o que aconteceu? Se vocês estiverem falando do meu pai não é essa pessoa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, quando eu ouço pessoas falando de Deus, ou em nome de Deus, coisas que Deus não fez, não faz, coisas que Deus não é e nunca foi, eu defendo Deus, no bom sentido que eu estou falando. Não que Deus precise de um defensor, mas eu falo, não, meu irmão, você está enganado. Ah, pastor, porque Deus não me abençoa. Espera lá. Você está dizendo o quê? Que Deus não te abençoa segundo o projeto dele, ou ele não te abençoa segundo o seu projeto? Deus, nós precisamos conhecer Deus como Deus, não como uma pessoa limitada, como eu e você somos. Se eu falo Deus, sabe o que eu queria? Eu queria casar com aquela pessoa. Ah, Deus, se eu podia mudar o coração dela, se eu podia inclinar o coração dela, se eu podia tocar na vida dela. E se aquela pessoa não é mudada, se não se cria um afeto, um carinho dela em relação à minha vida, o que significa isso? Não é projeto de Deus. Ah, mas por que Deus sabe que essa pessoa não vai ser bênção na minha vida? Então por que Deus faria isso? O Deus que sabe tudo lá na frente, o Deus onipresente, onipotente e onisciente, o Deus que sabe todas as coisas. Se aquela pessoa não vai ser bênção na minha vida, que Deus ruim é esse, que colocaria uma pessoa que ele sabe que não vai dar certo comigo do meu lado? Então, Deus não faz na minha vida, Deus não me prospera. Eu conheci uma pessoa, um irmão dentro da igreja, que falava assim, não, pastor, Deus que segura a minha vida, porque financeiramente falando, porque o dia que Deus, se Deus um dia, se eu ganhar dinheiro do jeito que eu quero ganhar, eu vou da igreja. Falei, meu irmão, você pode até ganhar dinheiro, mas não vai ser Deus que vai te dar, porque que Deus é esse que te daria dinheiro para você sair da presença dele, para você não ter comunhão mais com ele, para você não servir mais a ele? Ou seja, vou deixar claro, Deus não precisa de defensor. Meu irmão, Deus não é assim. Você está enganado que Deus seja dessa forma. Amém, meu irmão? Já nós vamos voltar, nós vamos continuar nessa conversa. Deus me abençoa. Amém?